Agora, veja neste vídeo todo o fluxo do atendimento de um chamado que é realizado pelo atendente e as ferramentas que estão disponíveis para realizar o atendimento do chamado. As respostas são mensagens enviadas entre o atendente e o cliente, do qual são visíveis para ambos. Para o atendente inserir uma resposta no chamado, ele deve clicar no botão Responder, onde irá abrir o campo para a resposta, e ele fará a inserção do seu texto para a resposta. O atendente poderá usar a barra de formatação para formatar o texto. Neste momento, ele também poderá utilizar as respostas padrões. Caso seja necessário, pesquisará a resposta e fará a inserção no campo de resposta. O atendente também poderá realizar a inserção de anexos, clicando no botão de anexar. Neste momento, o atendente também poderá utilizar o recurso de inserção de tempo de trabalho, clicando no ícone de relógio. O tempo de trabalho serve para que o seu atendente possa inserir o tempo efetivo trabalhado em uma resposta no chamado. Ainda para clientes Enterprise, podem ser agendadas respostas, que nesse caso, permitirá ao atendente definir uma data para envio da resposta, que não poderá ser inferior a 5 minutos e nem superior a 30 dias. Após inserida todas as informações necessárias, o atendente irá clicar em Enviar resposta para que seja gravada a resposta no chamado e o cliente receba a resposta enviada. É possível inserir comentários internos em um chamado. Os comentários são mensagens que ficarão gravadas junto do histórico do chamado, mas que não serão visíveis ao cliente do chamado. Para isso, clique no botão Mais, Comentário. Defina o seu comentário interno. Neste momento, também poderá realizar a inserção de anexos, se necessário. E clique em Comentário. Os comentários também são visíveis aos atendentes que acessarem o chamado. Lembrando que comentários não são respostas, portanto, eles não afetam os prazos de SLAs do chamado. Caso deseje realizar a impressão do chamado, clique no botão Mais e Imprimir. Será exibida uma template padrão do qual poderá ser personalizada posteriormente nas configurações de template de impressão de chamado. Para a inserção de status nos chamados, utilize o botão Mais, Alterar status. Defina o status a ser inserido. Caso necessário, insira detalhes para o seu cliente em comentário. E clique em Alterar. Caso seja necessário o encerramento do status, clique novamente em Mais, Encerrar status. Para clientes do Plano Enterprise e que possuem o recurso de cronômetro de trabalho ativo em suas configurações da conta, o atendente poderá realizar a inicialização do cronômetro através do menu Mais e Iniciar cronômetro. Para o encerramento do cronômetro, o atendente deverá clicar novamente em Mais, Parar cronômetro. Para atendentes administradores, será exibido o histórico de cronômetros que foram realizados num chamado. Para isso, acesse o Mais, Horários cronometrados. Nesta tela, ainda se necessário, um atendente administrador poderá adicionar um cronômetro manualmente. Ele poderá também realizar a edição de um cronômetro ou a remoção de um cronômetro. Quando for necessário realizar o escalonamento de um chamado, clique em Mais, Escalonar chamado.
Poderá ser realizada a transferência de chamado para outro atendente ou outro departamento. Para isso, clique em Mais, Transferir chamado. No item Departamento, você poderá alterar o departamento do chamado. E no item Atendente, você poderá deixar o chamado sem atendente ou alterar o atendente. Caso você mantenha o mesmo departamento do chamado, você poderá apenas alterar o atendente. Depois, clique em Transferir. Quando for necessário alterar informações do chamado, clique no menu Mais, Editar chamado. Você poderá alterar o cliente do chamado, mensagem inicial, departamento, categoria, prioridade. Caso possua campos personalizados, os mesmos poderão ser alterados nessa tela. Ainda você poderá incluir e-mails para cópias e também alterar o envio e recebimento de notificações por e-mail referente ao chamado. Após realizadas as alterações, clique em Salvar modificações. Para clientes do plano Enterprise e que utilizam o recurso de checklist de tarefas, o atendente poderá realizar a marcação dos checkbox conforme as tarefas irão sendo executadas. Para realizar o encerramento do chamado, o atendente irá clicar em Finalizar. Nesta tela será exibida o campo Motivo, que será uma mensagem final ao seu cliente. Ainda é possível inserir respostas padrões, caso você possua, fazer também a edição do texto e depois clicando em Finalizar. Para clientes que não utilizam o cronômetro de trabalho, será permitido na tela de encerramento do chamado a inserção de tempo de trabalho. O tempo aqui inserido será somado ao tempo inserido nas respostas do chamado. Ainda é possível inserir anexos e também, se necessário, utilizar o editor de texto para a resposta que será enviada. Depois deverá clicar em Finalizar.